queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Então, existem alguns casos no mundo, né, que são muito cabulosos e mais do que no mundo, né, tem alguns que são do Brasil, que tornam eles mais cabulosos ainda. E vários desses mistérios nunca foram solucionados e você fica aí com a pulga atrás da orelha pensando, o que será que pode ter acontecido, né? Tem umas coisas aí que a gente realmente vai ficar meio assustado, mas nós vamos em frente, porque nós somos corajosos. Porque hoje nós vamos falar de 9 casos tenebrosos que nunca foram solucionados. Vamos começar porque hoje temos vários mistérios cabulosos e sinistros e tenebrosos, né? Então, vambora! Gente, nós já vamos começar com o pé na porta, porque nós vamos falar de um dos casos mais misteriosos que já aconteceu aqui no Brasil. E eu não preciso nem falar que ele já passou no Linha Direta, né? Que é o que credencia ele para o alto calão dos casos cabulosos do Brasil. Por acaso você já ouviu falar no caso misterioso das máscaras de chumbo? Então, gente, esse foi um caso muito cabuloso que aconteceu no Rio de Janeiro, mais precisamente no Morro do Vintém. Se você mora no Rio de Janeiro, perto do Morro do Vintém e não sabe dessa história, calma, não sai de casa, tá? Segura as pontas aí porque eu vou te contar a primeira história. É o seguinte, ó, em 17 de agosto de 1986, tinha uma moça passeando com seu carro, né, passeando com seus filhos, e de repente eles avistaram no alto do morro como se fosse um feixe de luz ou uma coisa, uma luz orbitando em cima, pairando pelo topo do morro. E nesse mesmo dia, né, quando dois meninos estavam brincando lá no alto do Morro do Vintém, que é uma mata fechada, esses meninos por acaso tropeçaram em dois corpos. Depois mais meninos acharam o corpo, também tropeçaram nele na hora que estavam caçando pipa, e eles resolveram ligar para a delegacia de polícia, né? É que tem dois homens mortos lá no outro do Morro do Vintém. Tem a melhor de pressa que estão dizendo que é um jogador de futebol. Só que como tava chovendo muito, eles resolveram subir esse morro para investigar alguns dias depois, mas eles não estavam levando muita fé no que esses meninos estavam falando. Mas só que eles subiram e o que eles acharam foi bem estranho, porque eles acharam dois corpos, né, do lado a lado, com a mata queimada assim ao redor. E esses dois corpos já estavam no estado avançado de decomposição, né, já tava assim, já tinha vencido o banhozinho deles. E o mais estranho dessa história toda, os dois estavam com duas máscaras de chumbo. Fica pensando, peraí, mas por que esses caras têm máscara de chumbo? Máscara de chumbo normalmente a gente usa com radiação, né? Ou com raio beta, raio gama, não sei o que você pode usar com isso. E o negócio é o seguinte, ó, depois da autópsia eles verificaram que não tinha nenhuma marca de perfuração, de nada. Além disso, outra parte misteriosa desse caso é que eles acharam um bilhete com essas pessoas, né? Só que falando assim, ó, tomar 2 comprimidos. Tava mandando eles tomarem os comprimidos, né? E esperar o resultado. Que coisa cabulosa. E o que a gente sabe um pouquinho dessa história? A gente sabe que os dois eram técnicos em eletrônica, né? E eles também eram devotos do espiritismo. Essa seria uma experiência espiritual, porque eles passaram até próximo de um centro espírita que faz experiências espirituais. Então, assim, muita gente pensa que pode ser alienígena, muita gente fala que pode ser uma experiência de outro plano, envolvendo espíritos, né? E quase 30 anos depois, o mato não tinha crescido em volta dos corpos dos caras, entendeu? Comment se fait-il que la végétation n'est plus poussée? Mas já que o detetive não conseguiu saber o que estava acontecendo, eu quero saber a sua opinião, entendeu? O que você acha que esses dois estavam fazendo lá e de que você acha que eles morreram? Então, quero saber a sua opinião, a sua teoria aqui embaixo nos comentários. Agora vamos para um mistério mundial, né? Um mistério não só mundial, como antigo como a própria criação do mundo. Por acaso você já ouviu falar no Triângulo das Bermudas? Há muito tempo, fonte de mistério, lenda e medo. Este é o Triângulo das Bermudas. Então, o Triângulo das Bermudas é um ponto imaginário no mapa do mundo, né, lá no Oceano Atlântico, que tem mais ou menos assim, de 1 milhão a 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Tá errando assim por 2 milhões de quilômetros. E por que esse Triângulo das Bermudas é tão famoso? Porque nos últimos 500 anos tiveram mais de 1000 casos de desaparecimentos de barcos e aviões, né? Quando chega um pouco mais pra frente. Chama Triângulo das Bermudas porque os 3 pontos imaginários desse triângulo estão em Bermudas, Porto
Rico e na Flórida, né, que é Fort Lauderdale. E ele nem sempre se chamou Triângulo das Bermudas, né? Na verdade, ele se chamava Triângulo do Demônio, por causa de todas as lendas, né? Mas o Triângulo das Bermudas só ganhou a fama dele de engolidor de navio, de avião, né, mais recentemente, graças a um carinha que chamava Charles Bennett. Porque esse carinha fez um livro, né, contando todas as coisas que aconteciam no Triângulo das Bermudas, e são vários casos muito famosos e muito intrigantes. Mas eu acho que o mais emblemático de todos, o que trouxe essa fama grande pro Triângulo das Bermudas, é o caso do Voo 19. O Voo 19 era uma missão, né, em 1945, um treinamento por causa da Segunda Guerra Mundial. Esse comboio de aviões saiu de Fort Lauderdale, né, nos Estados Unidos, lá em Miami. Eles foram, né, fizeram a missão de reconhecimento e nunca mais voltaram. Os aviões simplesmente sumiram. Aí já tava estranho o negócio, né? Mas o que aconteceu? Uma coisa bem pior. Porque o avião que eles mandaram de resgate também sumiu. O PBM-5 Mariner parte em missão de resgate para localizar o voo e guiar os pilotos de volta à base. O Mariner faz contato com uma mensagem de rotina. Depois disso, nunca mais foi ouvido. É muito cabuloso o Triângulo das Bermudas. Bom, eu não sei, eu só quero saber o que você acha. O que você acha que tem no Triângulo das Bermudas? Que já tiveram vários livros, várias teorias, mas eu quero saber a teoria de você que está me assistindo, né? A sua teoria deve ser melhor que isso. Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, quero ler e vou comentar. Outro grande mistério que deu várias chances para a literatura abrir a mente e criar várias teorias foi o mistério do Jack Stripador. Você já ouviu falar nisso? Jack o Estripador, o assassino em série mais brutal da história. É o seguinte, ó, em 1888 teve um período ali de 3 meses em que começaram a acontecer vários assassinatos violentos no distrito de Whitechapel, que é um distrito de Londres. Só que eles dizem que essa Whitechapel era assim, o caos, sabe? Sabe o Walking Dead? Era tipo isso, só que no século XIX. Só que nesse período que eu te falei, começaram a acontecer alguns assassinatos violentos, né? E ninguém sabia o que tinha acontecido, porque eram os assassinatos que a pessoa cortava a garganta, tirava alguns órgãos, né, tirava o coração e com a precisão cirúrgica. Tanto é que eles achavam que o tal Jack Stripador, né, podia ser alguém ligado à medicina, porque ele tinha conhecimento para fazer isso. Só que esse nome Jack Stripador foi dado por um jornal, né? Então tem várias teorias que talvez esse nome tenha sido dado para vender mais jornais, né, que era um nome mais vendável e tal. E aconteceram vários assassinatos nesse período, né? Mas os assassinatos que a gente pode chamar de cânones, ou que eles chamam de cânones, são só 5, né, que são atribuídos ao lendário Jack Stripador. O resto foram tentativas de imitar para vender jornal. Basicamente isso. Vários canais fazem documentários tentando descobrir quem é o tal do Jack Stripador, né? E uma das teorias mais aceitas hoje em dia, e aqui, né, o mais recente, é que Jack Stripador, na verdade, é uma mulher. O teste de DNA, realizado no selo de uma das cartas do assassino, sugeriu que podia ter sido escrita por uma mulher. Mas dá pra você saber que ele era um cara ou uma mulher, né, muito fria. Porque o Jack Stripador gostava de atenção, tanto é que ele mandou uma carta pra Scotland Yard na época, né, depois de matar uma pessoa. E nessa carta que você tá vendo aí, ó, na verdade ele falava assim, ó, gente, ó, matei mesmo, entendeu? Comi um pedaço do rim, o outro eu tô mandando pra vocês. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Lusk. Então ele se chamava de Sr. Lusk, mas ele gostava de brincar, né? Que nem aqueles filmes que você vê, tipo, Zodíaco, né? Que o assassino gosta de brincar, deixar a pista. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Várias inspirações, então, no Jack Stripador. Vamos agora para mais um mistério do mundo. Um mistério antigo, um mistério que vem lá da Grécia Antiga. Porque você já ouviu falar no mistério da cidade de Atlântida? Um paraíso utópico. Um reino vasto e poderoso que governa as ondas. Então, tem todo um mistério sobre a cidade de Atlântida, né? Supostamente é uma cidade que existiu, mas ela foi coberta pelo mar, né? Como se fosse uma cidade perdida. Mas a verdade mesmo é que a primeira citação que desse cabrobró todo aí na história é do Platão. Porque o Platão, 400 anos antes de Cristo, fez um livro que chamava Timeu e Critias, que era assim um diálogo do Timeu contra o Critias, eram 2 nomes de pessoas, tá? Falando sobre uma cidade que supostamente foi afundada por causa da fúria dos deuses. E ele falava que era uma história que ele tinha ouvido há 1000 anos atrás, então, ou seja, é uma história muito antiga. Mas o que era a Atlântida? Teoricamente, a Atlântida era uma civilização super avançada, né? Que ficava entre os arcos de Hércules. Isso é o Estreito de Gibraltar, né? Que separa o Oceano Mediterrâneo do Atlântico. E segundo Platão escreveu no livrinho dele lá, né? A Atlântida era uma cidade em círculos, né? Na verdade, em formato anelar, como se fosse um anel, que foi governada pelo filho de Poseidon, né? Na verdade,
verdade, Poseidon teve 5 pares de gêmeos, homens, e o mais velho desses gêmeos era o Atlas, né, que era o rei de Atlântida. Só que segundo a história, né, a Atlântida era uma coisa muito evoluída e eles começaram a querer dominar os outros povos. Isso meio que enfureceu os deuses. Então, em um dia só, os deuses foram lá inundar essa cidade e fizeram ela descer pro fundo do mar. Só que aí começam as teorias, né? A Atlântida realmente existiu? Se existiu, onde que ela existiu? Ou o que era a Atlântida? O que pode ser interpretado como Atlântida? Então são várias teorias e eu quero saber qual que você acredita mais ou se você não acredita em nenhuma. Você acha que a Atlântida realmente existiu? Então comenta aí embaixo nos comentários. Nossa senhora, esse é cabuloso, mas é cabuloso com força. Por quê? Você já ouviu falar na Operação Prato? Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores no litoral do Pará, no norte do Brasil. Em 1977, né, aconteceu um fenômeno muito estranho em uma cidade que chamava Colares, que fica no Pará, porque começaram a aparecer luzes muito fortes, né, seguidas de feixes de luzes que estavam atacando a população de Colares. Você pode pensar que isso é uma histeria coletiva, que o negócio... mas não, gente. Tinha gente realmente com as mesmas lesões no hospital procurando ajuda e era um pânico danado. Até a médica que atendeu o caso achou muito estranho. Por quê? Porque normalmente eles atacavam mulheres, né? E elas ficavam com uma faixa queimada aqui, ó, no lado esquerdo do peito e com 2 furos certinhos no mesmo lugar em todas as vítimas. E todo mundo que entrava em contato com essa luz tinha essa lesão. Olha que coisa cabulosa que está acontecendo aqui. Foi o primeiro caso em que a Aeronáutica do Brasil fez uma investigação oficial sobre isso, porque o negócio estava feio mesmo. Então os primeiros militares começaram a chegar para investigar o caso, né? E realmente tiveram várias experiências, várias filmagens sobre isso, até que eles colocaram no caso o capitão Uirangê Holanda Lima. E esse cara ficou quieto por bastante tempo, mas em 1997 ele começou a contar tudo, ele chamou o pessoal e deu uma entrevista para a revista UFO. Tá tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia mais de 500. E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Mas em 1978, os fenômenos pararam tão inexplicavelmente quanto eles começaram, né? E ele resolveu contar o que tinha acontecido de fato. Passou um tempo e eles encontraram o Uirangê enforcado no quarto dele. Foi um negócio bem cabuloso, bem mal explicado, né? Eu quero saber se você acha que foi queima de arquivo, se ele se suicidou. Dizem que ele tinha depressão, uma depressão forte depois disso. Então, põe embaixo nos seus comentários a sua opinião. Você acredita em OVNIs? Você acredita nessa teoria? Então, põe aqui embaixo que eu quero saber. Mas vamos continuar nos OVNIs. Por quê? Porque eu já levantei essa bola aí, nós já estamos no clima, então vamos falar sobre a noite dos OVNIs no Brasil. Você já ouviu falar nisso? Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, em 1986, a Aeronáutica fez um pronunciamento público falando que, oficialmente, eles realmente tinham visto objetos voadores não identificados. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. É o seguinte, ó, uma noite que parecia comum começou, né, com os controladores de voo trabalhando, né, mostrando o que tinha no céu, controlando os voos, dando as instruções, mas um controlador que chamava Sérgio Mota da Silva, ele conseguia ver uma luz estranha no céu brilhando, piscando. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Ele resolveu pedir o avião mais próximo dessa luz para dar uma investigada. Nem era o trajeto dele, era um voo para outra coisa, mas esse avião começou a perseguir essa luz. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. Para uma luz aparecer no radar no avião, primeiro que ela não pode ser uma luz só. Segundo que ela não pode ser uma estrela. Terceiro que ela tem que ter uma coisa física para aparecer nesse radar, né? Então foi cabuloso. Por que eles chamam de Noite dos OVNIs? Porque não era só essa luz. Na verdade foram 21 luzes, 21 objetos que apareceram no radar e o Sindacta 1 em Brasília captou isso tudo. Olha só o diálogo deles. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver, tinha um
estavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. E depois eles foram ver que a velocidade atingida por esse objeto não identificado foi de Mach 15. Que quer dizer, ele atingiu 15 mil km por hora, mais ou menos, né? Sabe qual que é a velocidade de um jato mais rápido da Terra? 4 mil km. Olha só o diálogo. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Nós estamos aumentando de novo aqui. Ciente. Passando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? Mas agora, depois desses dois casos de OVNIs aí, eu quero saber, né? Foi aqui no Brasil, o negócio foi cabuloso. Quero saber se você agora tá começando a acreditar ou pensar em OVNIs, né? Põe embaixo nos comentários que eu quero saber e... Meu Deus. Agora a gente tem que falar um pouco sério, porque esse foi um dos casos mais intrigantes e foi uma tragédia muito grande que aconteceu na cidade de São Paulo. Por acaso você já ouviu falar no caso do edifício Joelma? Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma. Na época, um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo. Em 1974, o Joelma ardeu em chamas por mais de 4 horas. Foram 345 feridos e 189 mortos, numa tragédia que parou o Brasil. Só que por trás dessa tragédia toda, né, que várias pessoas se jogando dos prédios, foi uma coisa muito triste que aconteceu. Tem uma história que beira ali o paranormal, né, uns acontecimentos meio estranhos. Eu vou te contar a história, você tira suas próprias conclusões. Dizem que o terreno do edifício Joelma era um terreno amaldiçoado, porque antigamente tinha uma casa em que um professor, né, mandou construir um poço, né, diz ele que era para fazer pesquisas, e no final das contas, ele matou a família toda, a mãe e as irmãs, e colocou nesse poço. E depois que ele começou a ser investigado pela polícia, saber o que tinha dentro desse poço, né, ele se matou, deixando mais um mistério no ar. Mais um tempo depois, essa propriedade foi vendida, né, e foi construído o edifício comercial, né, que era o edifício Joelma. Eram 20 andares ocupados por escritórios de um banco. Os 6 pavimentos inferiores ficava o estacionamento. Chegaram até a mudar o número do prédio, mas a maldição nunca foi esquecida. Dizem que foi por um curto-circuito do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado, mas também dizem muitas pessoas que foi uma coisa meio inexplicável de como começou esse incêndio. Mas como no prédio tinham muitos materiais que eles usaram na construção, muito combustíveis, esse incêndio começou a se alastrar muito rápido pelo prédio. E várias pessoas que tinham que descer para fugir desse incêndio começaram a subir. Então várias ficaram presas no topo do prédio. Inclusive teve um caso muito triste de 13 pessoas que entraram no elevador para tentar descer, né? Mas esse elevador começou a queimar num poço de fogo e essas 13 pessoas foram carbonizadas e eles não conseguiram nem ser identificados para serem entregues à família. Muitas pessoas já ouviram gritos de socorro nesse cemitério que eles estão enterrados, e esses gritos só cessam se você joga água em cima desses túmulos. Ela falou pra mim, você descobriu de onde veio aqueles gritos? Eu falei, eu descobri. Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. É uma história cabulosa mesmo, assim. Mas eu quero saber o que você acha disso. Põe aqui embaixo, vamos conversar, que é um assunto muito interessante. Agora a gente vai falar de um sonho utópico do menino Henry Ford, né? Por acaso você já ouviu falar na cidade de Fordlândia, no Pará? Em 1927, o Ford tava com um problema. Ele falava assim, ó, gente, é o seguinte, ó, a gente tem que comprar borracha pra fazer pneu pros carros, né? Os carros estão tudo rodando aí com essas rodas de madeira, a gente precisa. Mas fica caro, porque a maior produção é de uma das colônias da Inglaterra, então tá ficando difícil, tá ficando caro de trazer isso. A gente podia fazer, né, montar uma cidade pra fazer isso. O que ele fez? Ele resolveu comprar um terreno de 15 mil quilômetros quadrados e fazer uma cidade no meio da Amazônia, né, que chamava Fordlândia. Tudo era nos moldes dos Estados Unidos. Mas foi um sonho que não deu tão certo assim pro nosso menino Henry Ford, né? Porque dizem que na época ele não gostava de consultar muitos especialistas, sabe? Ele acreditava mais na coisa pelo trabalho dele, a experiência empírica. Então ele não estudou que o lugar que ele comprou era um solo meio pedregoso, né? Que não ia dar muito certo com as seringueiras. E além disso tudo, essas seringueiras pegaram uma praga, né? Que começaram a destruir toda a plantação e o plantio não deu tão certo. Incutiram na cabeça do Ford que lá era o santuário da seringueira e que se ele fizesse a sua plantação em larga escala racional lá,
era plantar e colher, porque não tinha problema. E quando a realidade não era essa. Além do que, eles começaram a fazer um látex sintético com os derivados do petróleo para fazer esses pneus, né, que barateou o sistema e não eram mais necessários as seringueiras. Então meio que foi um plano que deu com os burros na água, se a gente pode falar em linguagem da sessão da tarde. E depois que o neto do Henry Ford, né, que tomou a conta da empresa, vendeu essas terras para o Brasil novamente, o pessoal começou a abandonar essa cidade e Fordlândia começou a virar uma cidade fantasma. Mas não só no nome, porque o pessoal fala que tem vários avistamentos e vários eventos paranormais nessa cidade, né? É bem estranho, né? Você também tem uma cidade fantasma no meio da Amazônia, assim, né? Mas eu quero saber se você acredita nessas histórias, ou melhor, se você mora no Pará, se já foi em Fordlândia, se já viu alguma coisa, conta pro pessoal aqui nos comentários que eu quero saber e o pessoal também quer, hein? Mas pra fechar com chave de ouro, vamos falar de outro caso no Brasil. Esse é um caso um pouco mais recente, mas é um caso que ia dar pra fazer um filme, gente. Esse tem muito mistério envolvido, a história é muito sem explicação. É o seguinte, ó, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que faz divisa com Santa Catarina ali quase, que chama Caiçara. E tem uma família que mora numa casa de madeira, né, que começou a ter uns problemas meio esquisitos. Que problemas esquisitos são esses? Eles começaram a ouvir pedras caindo no teto dessa casa, sempre, né? E o estranho é que essas pedras, elas não batiam, quicavam. Elas batiam no teto e ficavam. O que acontecia é que ela caía no local e ficava. Parava assim? Parava ali. Ficava. Sem enrolar, sem sair do lugar? Só escutava o barulho que ela caía e ali ficava ela. E isso começou a se intensificar, até no ponto em que eles fechavam todas as portas, todas as janelas e as pedras começavam a cair dentro de casa. E os vizinhos começaram a ver esses fenômenos também, foi uma coisa muito estranha. A gente percebeu que era uma coisa anormal, né? Que não era algo que alguém tivesse praticando, né? Depois de um tempo também, a filha mais nova da família começou a ter umas certas possessões, assim, né? Demoníacas, falando que subir na casa, correr em cima do telhado, olha só. Mas ela tava, assim, num estado que a gente não entendia, não era mais pessoa. Ela dava uns gritos enormes, parecia um animal gritando, sabe? Não parecia a gente, né? Tu chamava ela não dava atenção, tu tentava pegar ela fugia, ela corria com uma velocidade enorme em cima do telhado. Vários vizinhos levaram essas pessoas para ir para outra casa para ver se, né, existia um pouco de sossego, mas isso aconteceu também nas casas que essa família ia, o que é muito estranho. Uma vez em que um paranormal chegou para tentar ajudar, né, uma dessas meninas mostrou que estava meio possuída, se a gente pode dizer assim, né? Olha só o estado dessa menina. Ele veio para tirar um suposto espírito maligno da menina de 11 anos, mas é adolescente que desta vez incorpora a entidade. São quase 4 horas de trabalho intenso. Agora um detalhe que você tem que prestar atenção, você fala assim, eu não acredito, né, pode ser uma atuação e tal, mas tem um detalhe ali que me deixou meio assim com, né, piscando o brioquito. Tá vendo a mãe com esse celular na mão aí, mexendo no celular, né? Olha o movimento desse celular. Gente, ele é sugado pra debaixo dos negócios. Isso não é um movimento normal não, gente. Não é movimento de descida e tal. Esse negócio foi tragado e a mãe, ninguém percebeu essa filmagem até eles olharem isso. Mas mesmo eles demolindo essa casa, a menina continuou sendo possuída pelo espírito que ela falava que tinha sido, né? E por fim, o negócio sumiu do nada, a menina começou a ficar bem e a família resolveu construir uma casa no mesmo terreno, só que do outro lado, e os fenômenos cessaram, né? Mas eu quero saber a sua teoria, eu quero saber se você acredita em fantasmas e melhor, quero saber se você já teve algum contato com OVNI, paranormal, fantasma, já viu alguma coisa? É a sua chance de você fazer aquele grupo de autoajuda, então comenta aqui, põe embaixo nos comentários que eu quero saber a sua história paranormal. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, ó, me ajuda a dominar o mundo. Deixa seu like aqui embaixo e compartilha no grupo da família, do WhatsApp, eles vão gostar, gente, tem muita coisa interessante desse vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais, em @canalnetshow no Instagram e no Twitter. Vai lá, você tá perdendo tempo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. O que é isso aí atrás de você?